Você já parou para pensar como a vida de um motorista casado é tão diferente da de um motorista solteiro? É uma questão bem interessante, né? Ambos dirigem o mesmo carro, usam o mesmo aplicativo e enfrentam os mesmos passageiros. Mas as experiências que cada um vive são super distintas. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa comparação. Não é para dizer que um é melhor que o outro, mas para mostrar como cada um pode brilhar à sua maneira, se souber organizar a vida, ter clareza de propósito e disciplina no volante. O motorista solteiro tem a liberdade como seu maior trunfo. Sabe aquela sensação de poder escolher quando e onde trabalhar? Ele define os horários, estica a jornada quando quer, arrisca em horários alternativos, explora novas cidades e roda em diferentes categorias sem dar satisfação a ninguém. É uma vibe de aventura total. Imagina só, se ele não bate a meta até as 4 da tarde, pode simplesmente continuar rodando até conseguir, sem se preocupar em buscar filho na escola ou chegar cedo para jantar com a esposa. Essa flexibilidade pode resultar em ganhos maiores a curto prazo, mas também traz desafios. Por outro lado, essa liberdade vem com riscos. O motorista solteiro muitas vezes cai na armadilha de viver o agora, gastando tudo em diversão, baladas e roupas. Sem sentir o peso das responsabilidades, ele acredita que sempre terá tempo para se organizar. E acredite, isso pode ser um baita problema? O resultado? Passa anos rodando e faturando bem, mas sem patrimônio, sem reserva e sem um futuro garantido. É como correr em uma esteira. Você se esforça, mas não sai do lugar. Agora vamos falar do motorista casado, que vive uma realidade bem diferente. Ele acorda sabendo que tem uma família dependendo dele. Muitas vezes precisa trabalhar em horários fixos, porque tem compromissos busker-filhos. Estar presente em casa, acompanhar a rotina familiar, isso exige mais disciplina. E não é fácil, viu? Se ele não bateu a meta até certo horário, precisa ir embora do mesmo jeito, porque existe outra vida, além do aplicativo esperando por ele. As contas pesam mais. Escola, plano de saúde, supermercado, aluguel ou financiamento. Tudo isso exige uma organização financeira bem afiada. E convenhamos, isso pode ser um baita desafio, especialmente em tempos de crise. Mas essa responsabilidade também é combustível. O motorista casado sabe que não pode simplesmente arriscar tudo. Ele precisa ser mais estratégico, controlar melhor os gastos e separar uma grana para o futuro. É como estar em uma corrida de obstáculos. Cada responsabilidade é uma barreira que ele precisa superar. Mas, se conseguir, vai longe. Muita gente acha que o solteiro cansa mais porque roda mais horas. Mas, na verdade, o casado muitas vezes sente o peso maior. Por quê? Porque, além do cansaço da rua, ele chega em casa e ainda precisa estar presente para a família. Enquanto o solteiro pode simplesmente descansar e relaxar, o casado precisa dividir a energia entre trabalho e vida familiar. Isso exige não só preparo físico, mas também emocional. O casado não pode se dar ao luxo de ficar dias parado sem rodar. Se ele não vai, as contas se acumulam e a família sofre. É uma pressão constante que pode ser desgastante, mas também pode ser uma grande motivação para se manter firme e forte. Agora vamos olhar não só o dia a dia, mas o que acontece depois de 3, 5 anos. Um motorista solteiro que não se organiza pode chegar a esse ponto sem nada construído, mesmo faturando muito. O dinheiro entra e sai rapidinho, e no final das contas ele pode se sentir vazio, sem um propósito real. Já o motorista casado, se souber equilibrar bem, tende a ter mais reservas, mais patrimônio e mais estabilidade. Por quê? Porque a família força ele a pensar no futuro, a organizar melhor e a evitar gastos desnecessários. É aquela velha história: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E no caso do motorista casado, o porquê é a segurança da família. Claro, isso não é uma regra. Existem solteiros super disciplinados que conseguem acumular patrimônio e casados que gastam tudo sem pensar. Mas, em geral, a rotina do casado pressiona ele a ser mais consistente. É um aprendizado constante, uma dança entre responsabilidades e sonhos. O ponto central aqui não é se você é casado ou solteiro. É sobre disciplina. Um solteiro sem disciplina pode se afundar em dívidas. Um casado sem disciplina pode arrastar a família inteira para o buraco. E isso é um cenário que ninguém quer viver, né? Por outro lado, um solteiro disciplinado pode acumular patrimônio mais rápido, porque tem menos despesas, e um casado disciplinado pode construir uma segurança sólida para todos, mesmo com mais gastos. Disciplina é o que separa quem vai prosperar de quem vai só rodar e se cansar. É como se fosse a gasolina que alimenta o motor da sua vida financeira.
O solteiro tem mais tempo livre para rodar e aumentar os ganhos. Isso pode ser uma vantagem no começo. Já o casado tem menos tempo disponível, mas muitas vezes usa esse tempo de forma mais eficiente, porque não pode desperdiçar. É aquela máxima: quem tem pressa, se organiza. O solteiro pode prolongar até bater a meta, enquanto o casado precisa ser mais certeiro, planejar rotas, escolher horários estratégicos e não perder tempo parado. Isso mostra como, em alguns casos, menos tempo pode significar mais produtividade, se usado com inteligência. Aqui está um erro fatal. Motoristas casados tentando viver como solteiros e motoristas solteiros se comparando com casados. Cada um tem sua realidade, suas despesas e suas responsabilidades. O que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. E isso é muito importante de entender. Então não caia na armadilha de ficar olhando quanto o outro fez, em que categoria ele está ou qual horário ele rodou. O que importa é o que funciona dentro da sua realidade. Cada um tem seu próprio caminho. E muitas vezes, o que parece ser uma vantagem para um, pode ser uma desvantagem para outro. Se o motorista casado não tiver apoio dentro de casa, pode sentir o casamento como uma âncora, um peso que limita seus voos. Mas, se houver alinhamento, pode ser um motor, a força que dá sentido ao esforço diário. Porque no fim das contas, prosperar sozinho é legal, mas prosperar junto com a família tem outro valor. É uma troca incrível de apoio e motivação. O solteiro, por sua vez, pode usar essa fase sem amarras como um período de acumulação e crescimento. Se aproveitar bem quando decidir casar, já entra em outro nível. Mas se desperdiçar, pode chegar ao casamento carregando apenas dívidas e arrependimentos. E isso é algo que ninguém quer enfrentar. No final das contas, a diferença não está no estado civil, está na mentalidade. Está em como você organiza seu tempo, sua energia e seu dinheiro. O motorista solteiro precisa aprender a pensar no futuro. O motorista casado precisa aprender a equilibrar responsabilidades sem se perder de si mesmo. Seja qual for seu caso, o caminho é o mesmo: disciplina, propósito e visão de longo prazo. E isso é fundamental para qualquer um que queira prosperar de verdade. Casado ou solteiro, você tem as mesmas chances de prosperar. O que muda são os caminhos, as responsabilidades e os riscos. O solteiro tem liberdade, mas pode desperdiçar. O casado tem responsabilidades, mas pode usar isso como força. O que vai definir seu futuro não é o aplicativo, não é a categoria, não é o passageiro. Evoca. É sua mentalidade, sua disciplina e sua capacidade de transformar cada corrida em um tijolo na construção da sua independência financeira. Se esse conteúdo fez você refletir, se inscreva no canal e compartilhe com outro motorista que precisa ouvir isso. Vamos juntos nessa jornada.